A Notícia está de volta, entrevistando hoje a vereadora de Goiânia, Ava Santiago. Vereadora, estávamos falando de política, quero continuar falando de política, mas agora um pouco da sua política no sentido de para onde vamos daqui para frente. Eu falei no início do programa que às vezes se referem à senhora como vereadora federal, porque a senhora está bem conectada, está sempre colocada em eventos ao lado de deputados federais, tem contato com o presidente Lula, tem contato com ministros de Estado, até o Caetano Veloso na última campanha, a senhora mencionou. Então, o que a senhora tem vontade de fazer na política ainda? Olha, eu tenho uma certa resistência desse termo, vereadora federal, porque ele foi cunhado por Carluxo. Mas a diferença entre o Carluxo e essa turminha e eu é que eu trabalho muito intensamente pelo local. E o reflexo do meu trabalho local é que faz com que eu alcance relevância nacional e não o contrário. Eu acho importante fazer esse marcador porque, ao mesmo tempo em que eu transito em Brasília, em outros estados, eu tenho fortes entregas pela minha cidade. Você nunca vai me ver usando a tribuna da Câmara de Goiânia para falar de debate nacional. E tem uma turma que adora fazer isso porque eles não dão conta de discutir os problemas da cidade. Depois, teve um episódio muito marcante na minha carreira que viralizou muito, que foi quando eu perdi a paciência com alguns colegas fazendo isso, porque eles gastaram mais de uma hora da sessão discutindo Israel e Palestina, porque o presidente Lula, na época, tinha chamado a Palestina aliás, as ações de Israel de genocidas, e aí um vereador queria apoiar uma moção de repúdio, o vereador de Goiânia, abre a localização, ele queria aprovar na Câmara de Goiânia uma moção de repúdio ao presidente Lula. Imagina o Lula recebendo a cartinha, oh, que pena, porque segundo ele não era papel do Lula dar opinião no conflito do Oriente Médio. E aí eu não costumo cair nessa pilha, eles ficam discutindo e eu quero falar de Goiânia, mas eu perdi a paciência, porque foi mais de uma hora de sessão. Aí eu cortei o vereador e falei assim, não, vereador, não cabe ao presidente Lula, presidente do Brasil, mas ao vereador de Goiânia cabe, né? Olha o nível de dissonância cognitiva. Então, quando eu estou na Câmara de Goiânia, eu estou falando sobre os problemas das pessoas de Goiânia. E com isso, eu quero compartilhar com vocês um projeto que foi aprovado, estou super feliz, que é o Bebê a Bordo, que cria o Programa Municipal de Mobilidade para mães de recém-nascidos, para que as que não têm como voltar para casa tenham o transporte fornecido pelo poder público. Eu sou filha de uma mulher que voltou comigo de ônibus. E essa é uma das cenas mais tristes e marcantes, sabe? Da maternidade. Da maternidade, e a gente vê muito isso, né? As mães sozinhas, às vezes, voltando de ônibus, carregando bolsa com um ponto de resguardo e com o bebê no colo. É uma iniciativa tão simples e, ao mesmo tempo, tem um impacto tão profundo na vida das mulheres. Recentemente, virou lei em Goiânia uma iniciativa minha que criava a política dos leitos separados para mãe de natimorto e óbito fetal, que até então a mãe com seu bebê morto ficava na mesma enfermaria das mães com seus filhos vivos. Na época, esse projeto ganhou uma repercussão nacional, mesmo sendo para Goiânia, e a então ministra da Saúde, Nízia, me chamou para que a gente transformasse isso numa política nacional. E, de fato, virou uma política nacional. Então, eu tenho conseguido produzir política pública para a cidade de Goiânia que se torne referência para outras cidades. Com isso, já respondendo a sua pergunta, eu devo disputar uma cadeira na Câmara Federal, mas com uma condição. Eu fiz metas de entrega na minha última campanha e se eu concluir todas as minhas promessas de campanha, aí sim eu serei candidata a deputada federal, porque a minha prioridade é corresponder à expectativa dos meus eleitores. E um adendo, a senhora falou, é um termo que a senhora não gosta muito, esse vereadora federal, porque foi cunhado, né, de uma maneira pejorativa, crítica, mas eu acho que ele tem uma outra leitura, que é essa leitura do trabalho da senhora como vereadora de Goiânia, chegar a falar, não, talvez o lugar dela até seja aqui em Brasília, porque ela está fazendo coisa lá e ela pode fazer aqui com um alcance nacional, né? Sim, eu disse como o termo surgiu assim, eu sempre gosto de fazer esse asterisco, né, de que para ele era negativo, enquanto para mim reforçando que a jornada local tem esse impacto nacional. Né? A senhora navega muito bem pelas redes sociais, tem um grande número de seguidores.
e também é um terreno onde a esquerda, acho que agora o governo mudou um pouco, né, nesse último ano e está conseguindo talvez fazer a mensagem do governo ser transmitida de uma maneira um pouco mais clara aí para a população, mas a esquerda tradicionalmente perde para a direita nesse campo de redes sociais, né? Como que a senhora usa as redes sociais? O que acha que é importante de criação de conexão com o eleitor através dessas plataformas? Cara, é bem interessante essa pergunta porque a gente faz monitoramento de engajamento. Hoje eu não sou o quadro político com o maior número de seguidores de Goiás, mas sou com certeza de maior engajamento. Então, e eu sou uma vereadora, eu tenho mais de 600 mil seguidores. Mas isso não é um produto isolado. Qual é a grande... Eu não sei se eu não vou chamar de fórmula porque isso não existe. Primeiro, você tem que ter muita confiança no seu repertório. Você viu o jeito que eu falo com empolgação, eu falo de maneira apaixonada porque é o que eu vivo, porque é o que eu acredito e porque são agendas às quais eu me dedico desde muito nova. Então, eu não me arrisco a falar de maneira mecânica. Se alguém do governo, qualquer que seja o governo, me ligar e me pedir, você pode gravar um vídeo sobre isso? Se não for algo que eu acredito muito e que eu domine, eu não me aventuro. Esse é um ponto. Mas o mais importante é que eu não escondo as minhas contradições e eu não escondo a minha humanidade. Quem me segue sabe que todos os dias de manhã eu posto a minha agenda. Todo mundo que me segue sabe que eu estou aqui conversando com você, mas mais do que isso, se você me segue, você vai ver lá na minha agenda. 6 horas da tarde, buscar o Davi na escola. 7 horas da noite, levar o cremoso, lindo e cheiroso do meu esposo para jantar. Porque eu sou também isso, eu sou uma mãe apaixonada, uma esposa apaixonada, e as pessoas precisam saber que na minha vida isso é uma agenda inegociável. Porque nós que somos mulheres na política, muitas vezes somos ensinadas a emular o comportamento político masculino, que é um comportamento de negligência com suas famílias. Eles estão lá ganhando a eleição enquanto as suas mulheres estão cuidando dos filhos. Não, eu não quero abrir mão do meu tempo com o Davi, meu filho, nem com meu esposo, para ocupar espaços de poder. E quando eu trago isso de maneira muito clara, as pessoas entendem que elas podem assumir seus defeitinhos, seus compromissos que muitas vezes não são de todo mundo, mas para elas são importantes. Então eu vou na igreja e todo mundo sabe, eu vou na roda de samba e todo mundo sabe. Tem gente na roda de samba que não gosta de eu ser crente, tem gente na igreja que eu acho um absurdo eu ir na roda de samba, mas nenhum dos dois pode dizer que foi pego de surpresa. Nenhum dos dois pode dizer que me deu um flagrante. Você viu que eu fui no samba e a irmã Ava estava lá. Não tem como fazer isso. Porque todo mundo sabe exatamente quem eu sou, as minhas contradições, a minha complexidade, e é isso que faz com que a minha comunicação seja tão eficaz. Vereadora, antes da gente encerrar, a gente tem duas perguntinhas de final aqui, que é o nosso quadro chamado Lado B, para saber um pouquinho de quem é a senhora fora, né, do mandato aí da política. Já deu até um spoiler, né? Pronto. Você deu um spoiler Sim. E falou que todo mundo sabe. Então agora você vai ter que contar algo que a gente não sabe sobre sua vida pessoal, ou como faz para desconectar, o que gosta de fazer. Olha, tem uma coisa que é sensível, mas é uma oportunidade que você está me dando de falar disso, para que outras pessoas se sintam mais encorajadas, que é de que eu sou uma pessoa que tenho um acompanhamento permanente com psicólogo e que hoje tomo ansiolítico porque tive um período muito brutal de adoecimento por causa da política na igreja em 2022. Então, eu tive crises de ansiedade muito agudas e, desde então, tenho um acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra para dar conta desse recado. Essa é uma coisa que eu não falo muito, mas faço questão de frisar aqui, porque todas as pessoas, não existem super pessoas, existem pessoas com super amparo, com super rede de apoio, e eu recomendo isso para todo mundo. E uma outra coisa muito importante é que eu sou uma colecionadora de discos. Então, tenho vários vinis de samba. O samba é uma referência também na minha forma de fazer política, porque antes de ser um gênero musical, o samba também é uma tecnologia social de agrupamento de pessoas em torno de suas afinidades. Essa ligação com o samba veio em algo da família ou a senhora adquiriu já um pouco mais velha? Meu pai era pastor de uma favela na zona oeste do Rio e um apreciador de música brasileira.
isso é muito importante e ele que me deu esses vinis. E aí eu, a partir dos primeiros vinis, fui me dedicando a pesquisar. Hoje sou muito fã de muitas sambistas e quero recomendar aqui a Clara Nunes, que na minha avaliação é a maior intérprete de samba do Brasil. Quero recomendar também os Racionais, que na minha humilde opinião, que é a única que importa nesse assunto, é o grupo de música mais importante da música brasileira. E que tem uma leitura, Mano Brown, uma leitura crítica e acho que importante para a esquerda nos últimos anos também se tornou essa voz. Com toda certeza. Foi muito injustiçado em 2018 e, para variar, ele que tinha razão e é uma das minhas inspirações. Ele ao lado da Cassiane, que é uma das principais cantoras pentecostais do Brasil, que talvez você não esteja ligando o nome à pessoa, mas que canta 500 graus de puro fogo, santo e poder. Os dois juntos que me fizeram ter a inspiração do termo malocrente. Maravilhoso. Vereadora, obrigada. A gente marca uma nova conversa aí. Perfeito. E aí eu quero também que você faça um compromisso comigo de, na próxima vez que eu vier, alguém aqui desses bastidores ter um vinil para me dar de presente. Fechado, tá bom? combinou. Fechou. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço e espero voltar em breve. E obrigada, sobretudo, a você pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá. Olá, boa noite. Eu recebo no É Notícia de hoje a vereadora de Goiânia, Ava Santiago. Ela é evangélica da Assembleia de Deus, é feminista. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente vai falar de política, de religião e de política, da sua trajetória também e de como isso tem extrapolado aí os limites do Estado. E muitas vezes as pessoas já têm se referido à senhora até como vereadora federal, dada a quantidade de agendas e contatos aqui em Brasília, onde estamos gravando hoje. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Bia. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Estou muito feliz que tenha dado certo essa conversa de importância crucial para esse momento do país. Então, acho que vai ser uma prosa muito boa. E, vereadora, eu queria começar perguntando um pouco sobre algo que eu trouxe aqui na abertura, que é: às vezes a senhora é colocada em caixinhas que não são comumente associadas. Às vezes falam que a senhora é de esquerda, já te ouvi falar que nem rejeita, nem se vincula a esse rótulo. Tem uma pauta feminista, mas é evangélica, onde a gente sabe que a maioria dos representantes que a gente tem na Câmara, hoje, dos deputados evangélicos, representam um conservadorismo, que não é o que a gente vê nas falas da senhora. Como que a senhora se vê hoje, assim, no espectro político brasileiro? Disputando outros conceitos possíveis, né? Eu acho sempre interessante, e aí você me permita trazer um outro elemento que não foi anunciado, que eu também sou socióloga e trabalhei como pesquisadora de política brasileira, de política de gênero, por muitos anos, como professora da rede pública, também por muitos anos, e eu sinto, a partir desse olhar sociológico, eu sinto falta de um chamado a pensar fora dos atalhos informacionais. Então, o tempo que a gente tem muito fragmentado em uma oferta muito múltipla de informações, deixa eu abrir um parênteses, eu sou super noveleira, sabe? E eu estava vendo, você está vendo a noveleira? Estava vendo as pessoas comentando que tal novela, o autor vai diminuir porque o público está impaciente. Isso é um retrato do nosso tempo. As pessoas ali rolando o feed, vendo vários conteúdos de 15 segundos, tudo é um atalho, tudo é uma manchete. Isso faz com que a gente também enxergue as pessoas através de atalhos, quando, na verdade, como diz o Sérgio Sampaio, as pessoas são uns lindos problemas, ou como dizem os Racionais, cada favelado é um universo em crise. Então, a gente tem multiplicidade que compõe a nossa condição humana e a nossa jornada.
E quando a gente enxerga o outro e se coloca através dos atalhos, a gente empobrece até a possibilidade de captar isso, sabe? Então, tem que seguir uma cartela de pressupostos. É evangélica, tem que seguir uma outra cartela. E eu tenho colocado o meu corpo no mundo e a minha trajetória política no convite de que as pessoas se pensem para além dos atalhos. E a senhora mencionou os racionais aí. Tem um outro rótulo, mas esse é a senhora que dá para você mesmo, para a senhora mesma, que é malocrente. Eu já ouvi isso. Conta um pouquinho da sua trajetória e como foi essa entrada na política e por que você se diz malocrente? Eu adoro isso, que é uma palavra que eu inventei. E aí, na campanha, acabou acontecendo, na minha campanha agora de reeleição à Câmara de Goiânia, eu recebi um presente, que foi o Caetano Veloso entrar na minha campanha, na reta final. E aí, na hora que ele vai pedir voto, ele fala, votem na malocrente de Goiânia. Eu falo, meu Deus, o Caetano falou uma palavra que eu inventei. Eu zerei o dicionário mesmo. Então, eu brinco com esse conceito, que também tem a ver com o que eu disse antes, né, de inventar outros conceitos possíveis, porque eu sou uma mulher evangélica da Assembleia de Deus, nascida e criada na Assembleia de Deus, por pai de pai e mãe, porque todos os meus tios são pastores, tanto pai de pai como de mãe, e todos nós, tanto eu quanto as gerações da minha família que me antecederam, viveram a profunda e a extrema pobreza e estão em territórios periféricos. Então, esse evangelho que eu vivo e que eu creio na sua totalidade, ele me oferece uma experiência diferente de outras formas de viver o evangelho por ser vinculado ao território periférico. Então, para me compreender, as pessoas precisam saber que eu parto desses dois lugares, do evangelho e das periferias. Então, aí é malocrente, né, que é a mistura de maloqueira com crente, um pouco de racionais, um pouco de Cassiane para dar aquele equilíbrio. Agora, não é um território confortável na política esse que a senhora explora, né? Porque a gente está num momento de polarizações políticas e paixões também, né? Então, buscar as nuances e os meandros, às vezes, pode custar politicamente. Como que a senhora vê isso, especialmente na questão do eleitorado evangélico hoje? Porque a gente tem no Brasil, segundo o último censo feito pelo IBGE, quase 27% dos brasileiros se declararam evangélicos, né? Isso em 2022. E, a despeito de a gente ver algumas lideranças evangélicas que são lideranças com uma voz mais progressista e ligada a uma pauta social, mas a gente vê a maioria de lideranças políticas eleitas evangélicas hoje, talvez, especialmente aqui em Brasília, com uma pauta bastante conservadora. Isso de alguma maneira, te cria algum receio de ter um custo político de não conseguir, eventualmente, alçar algum tipo de outro voo em razão dessa resistência dentro do próprio eleitorado evangélico? Uma pergunta, várias camadas. Vamos lá. O primeiro ponto, eu acho que talvez o guarda-chuva de tudo isso, em que eu abrigo as minhas linhas de atuação, é de que eu tenho o Evangelho de Cristo como o meu arcabouço que me forma para ver o mundo, e isso não é uma agenda eleitoral. E eu tenho os meus compromissos éticos que foram forjados em mim a partir do Evangelho e aprimorados pela universidade pública, pela escola pública, pelos territórios periféricos. São compromissos éticos inegociáveis que vão além do calendário eleitoral. Esse é um ponto muito importante. E aí é muito grave do ponto de vista da fé quando a gente percebe a nossa carta de valores se tornar uma carta eleitoral, porque não é sobre isso, sabe? E, por outro lado, eu também não me importo com os prejuízos que eu já tive e que eu ainda terei em relação a isso, porque nenhum desses prejuízos é maior do que a tranquilidade de saber que eu estou construindo uma agenda pública que não negocia valores. Então, é claro que eu já tive prejuízos, eu já fui muito cobrada. Essas cobranças acontecem e os prejuízos já vieram.
E quais são os ganhos, afinal de contas? É de que todas as pessoas que se aproximam de mim ou passam a prestar atenção no meu trabalho, elas sabem que elas podem esperar um trabalho comprometido com a redução das desigualdades, com o enfrentamento das injustiças. E isso faz, inclusive, com que pessoas que um dia já desconfiaram de mim porque pensam através de atalhos, olharem para mim e falarem: valeu a pena, desconfiei dela, mas olha a entrega e olha o resultado. E eu concluo essa resposta dizendo que, ainda que eu seja perseguida por causa desses valores, eu já disse isso e eu repito isso, eu prefiro ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue. Eu nunca vou emprestar os meus valores de fé para corroborar com balcão de negócio, com negociata a partir da vida dos crentes e tampouco para corroborar com missões perseguidoras e que retiram direito de quem tem menos. Vereadora, já ouvi a senhora criticar a instrumentalização da fé, né, pela política. Nos últimos anos, a gente viu em alguns momentos muitos púlpitos virando palanques. Queria uma leitura da senhora com relação ao que aconteceu, tanto no eleitorado como nas igrejas. A gente fala evangélicos, mas não é um bloco monolítico, claro, mas uma visão aí de quem está acompanhando esse debate dentre as igrejas evangélicas também. É importante mesmo você dizer que não é um bloco. Eu chamo de povos evangélicos porque é uma multiplicidade. Nós, evangélicos brasileiros, em número, somos maiores que a população de muitos países do planeta, né? Então, é muito importante compreender essa multiplicidade. E aí você me fez uma pergunta que eu preciso fazer um retrospecto, porque durante um tempo considerável a política foi enxergada dentro da igreja como um demérito à nossa fé, muito baseado no que a Bíblia diz, de que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Então, as trincheiras que a gente tem que ocupar, essas trincheiras não são trincheiras terrenas, esse é um ponto. Por outro lado, nós tivemos aqui, desde o final dos anos 80, uma parte da igreja brasileira importando uma teologia estadunidense que não tem a ver com a América do Sul, que falava sobre a suposta ameaça do comunismo. Então, grandes pregadores estadunidenses, americanos, falavam sobre a ameaça do comunismo porque os seus sermões eram forjados no seio da Guerra Fria. E aí esses pregadores eram referência para os pregadores brasileiros. E aí começou-se a trazer para o Brasil, que não sequer tinha vivido uma revolução burguesa completa, a gente nem viveu essa transição, querendo trazer para o Brasil uma ameaça ao comunismo como uma leitura de fé. E isso fez com que, por exemplo, lá em 1989, o presidente Lula tivesse que responder que o PT não era comunista e que o PT não era uma ameaça para as crianças, mas de onde que os pregadores, você pensa lá no interior da Bahia, de onde que ele tirou que o PT poderia ser uma ameaça para as crianças? Dessas pregações que vieram de fora, que não fazem parte da nossa realidade. Com isso, por outro lado, a gente teve também um certo elitismo por parte de determinados setores da esquerda que enxergavam a igreja, os crentes, uma maioria periférica, preta, pobre, de mulheres, com baixa alfabetização, como um povo alienado, um povo burro. Esse povo que entrega dízimo é um povo burro, um povo alienado. E isso foi aprofundando abismos. Nesse deserto de representatividade e nessas pontes implodidas parte a parte, surgiu um território muito fértil, muito propício para os aventureiros, que enxergaram nesse segmento um baita patrimônio eleitoral. Meu Deus, como é que não tem ninguém usando isso? Então, a gente tem essa curva de uma rejeição da esquerda e da política de modo geral no início. Por outro lado, líderes na cúpula adesistas, e aqui eu falo com tranquilidade, os pastores mais importantes, mais ricos, eles sempre foram adesistas, apoiaram a ditadura militar, apoiaram Lula, apoiaram Dilma e apoiaram Bolsonaro, sempre tiveram, apoiaram Fernando Henrique, sempre tiveram nas mesas de poder. Mas essas negociações de mesa de poder não necessariamente reverberavam em melhoria na vida das pessoas. O que acontece é que também
nas nossas comunidades periféricas, a igreja sempre se bastou com as suas soluções comunitárias. Então, se a gente tem fome, vamos arrecadar a cesta básica. Se tem alguém doente, a gente faz uma campanha para levantar remédio. Então, por que a gente precisa dos políticos? Você percebe que são vários elementos que fazem uma arena muito complexa. No meio dessa complexidade, algumas igrejas entenderam, algumas lideranças evangélicas entenderam que, poxa, se todo mundo tem lugar na política, a gente tem que ter também, o que de fato é legítimo. Porém, na esteira disso, uma série de aventureiros e de oportunistas enxergaram neste segmento uma oportunidade de conseguir o poder de maneira rasa, sem entregar de volta as devolutivas que essas comunidades precisam. Isso vem desde 2018 e foi se aprofundando com o bolsonarismo. Para voltar a bola para você, eu quero fazer uma reflexão interessante. Boa parte dos evangélicos votou no Lula, especialmente na segunda eleição do Lula e na primeira eleição da Dilma. Essa curva é comprovada por uma série de pesquisadores. Por quê? Porque, de fato, a vida melhorou. De fato, a vida melhorou. Pô, você está vendo seu filho entrar na universidade. Eu sou a primeira da minha família a entrar numa universidade pública. Você está vendo as pessoas da sua igreja, da sua comunidade, passarem a fazer 3, 4 refeições por dia. Você está vendo aquela irmã e aquele irmão que você ama pela primeira vez na vida viajando para visitar os parentes em outro estado. A vida melhorou. Pô, você botou um telão de plasma na sua sala, ainda que morando numa casa simples, você tem um telão de plasma, você comprou até carro. Então, eles deram esse voto de confiança para esse projeto eu vou dizer um projeto progressista, não vou dizer de esquerda. Qual foi o problema? Onde que gerou a ruptura? No fato de que, embora a vida tenha melhorado, o diálogo não melhorou. A interação política não melhorou. A compreensão de que crente pensa para além das suas necessidades, de que crente constrói uma agenda de país também, afinal de contas são milhões e milhões de pessoas. A ausência dessa compreensão, no campo progressista, ela veio casada com a percepção oportunista da extrema-direita. E aí aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, nós vivemos um fenômeno que foi muito nocivo para a igreja brasileira e que eu criei a expressão bolsolatria, a bolsolatria evangélica, que na minha avaliação, Bia, é uma outra religião. É uma outra religião dentro das nossas igrejas, porque a religião que eu sigo, o evangelho que eu sigo, me ensinou que meu Senhor é Jesus Cristo. Se o Senhor deles é o Bolsonaro, então é uma outra religião. Se tiraram Jesus do altar e colocaram o Bolsonaro no lugar, é uma outra religião. Se diziam que eu não era crente por não votar no Bolsonaro, sendo que quem morreu na cruz por mim foi Jesus e não o Bolsonaro, então é uma outra religião. E nós estamos vivendo um momento agora de expulsar, de exorcizar a bolsolatria evangélica das nossas comunidades e nos reconectar com o Criador. Mas não está fácil, né? A esquerda já notou essa virada, né? Talvez tardiamente, não viu que estava vindo e aí veio. E não consegue esse diagnóstico na esquerda de que é preciso se reconectar com os evangélicos, melhorar o diálogo com os evangélicos. Ele tem sido feito, eu acho, nos últimos anos, especialmente na última campanha eleitoral, a gente viu um movimento assim por parte do presidente Lula, mas não tem sido fácil isso. A senhora mesmo foi chamada pelo presidente para conversar e apontar caminhos de como fazer isso. Então, queria um balanço de o que então foi feito nesse governo e se é o suficiente, por exemplo, o Lula chegar com mais conforto na disputa eleitoral, sabendo que ele conseguiu reconquistar talvez uma parte dos evangélicos, ou ele não vai conseguir ter essa tranquilidade porque não fez o suficiente? Bom, são questões correlatas, mas ao mesmo tempo distintas. Embora eu esteja aqui dizendo que precisa ter estratégias diferentes de diálogo, o governo é para os brasileiros. O governo ele não tem que se submeter a nenhum tipo de lobby. Ele tem que governar, qualquer governo, esse ou qualquer outro, tem que governar para melhorar a vida dos brasileiros. E quanto mais refém qualquer governo a um lobby, mais distante ele se torna dos clamores reais, das pessoas reais. Um outro ponto que eu considero importante é que a extrema-direita sequestrou agendas do ponto de vista discursivo que eles nunca entregaram na prática. A principal delas é a defesa da família. Se você me perguntava, o que você falou para o presidente Lula? Eu falei, irmão, o senhor tem que tomar de volta
a agenda de defesa da família. Porque esses caras dizem que eles defendem a família, mas quando o Bolsonaro era presidente, ele cortou 98% do orçamento destinado ao combate ao trabalho análogo à escravidão nas infâncias. Cortou de, nós defendemos as crianças. Defende as crianças porque fala mal de beijo gay. Mas cadê as crianças no orçamento? Porque cortaram 90% também do orçamento destinado ao enfrentamento à exploração sexual infantil. Cortaram na merenda escolar, você lembra? Criança dividindo ovo. Criança dividindo ovo. Família na fila do osso. Enquanto esse governo é o governo que criou, veja você, o Bolsa Família. Eu falei, presidente, isso é a verdadeira defesa da família. A verdadeira defesa da família, que é a suposta bandeira da extrema-direita, você faz colocando o filho das pessoas reais no orçamento, enfrentando as desigualdades, colocando teto, Minha Casa Minha Vida, que é coisa mais defesa da família do que isso, Minha Casa Minha Vida, onde você está com a sua família. E deixar que eles fiquem esvaziados de discurso quando querem dizer que a defesa da família é, na verdade, criminalizar a adolescente estuprada que engravida do estupro e quer interromper a gravidez de maneira legal. Isso não é defesa da família. Isso é terrorismo moral para colocar a vida da gente numa sacola e ir para o balcão negociar. E o presidente concordou, ele tem reforçado esses acenos. Então, são duas respostas em uma. O governo é para os brasileiros e, governando bem para os brasileiros, evangélicos vivem melhor, católicos vivem melhor, umbandistas vivem melhor. 2, é não permitindo que eles digam que a defesa da família é feita por eles, quando, na verdade, eles tiram as famílias do orçamento. E 3, compreender que nós, evangélicos, além de múltiplos, nós não estamos em uma prateleira falando assim, vamos dialogar com evangélicos? Vamos. Qual que é o corredor aqui da prateleira dessa exposição? Não. A gente advoga para eles, a gente é porteiro, a gente cozinha, a gente dirige o carro de aplicativo, a gente está numa série de lugares. Então, dialogar com evangélicos é compreender que as brasilidades e as expressões de fé são múltiplas e dialogar com as multiplicidades dos Brasis que se colocam aí. Quando eu te ouvi falando sobre colocar criança no orçamento, me lembrou também uma fala que a senhora tem sobre colocar as mulheres no centro, as mães, né, no centro da política. E como isso, na sua visão, resolveria boa parte dos problemas que a gente tem hoje. Queria que contasse um pouco para a gente dessa sua visão e do trabalho que faz com relação a isso. Eu vou contar, linkando até com as respostas anteriores, mas antes me permita uma cornetadazinha na resposta anterior sobre família, porque agora a gente está vendo, né? A família dos caras, os defensores da família, a família dos caras está se matando na imprensa. É filho brigando com a terceira esposa, brigando com o outro filho, o outro... Então, assim, os caras não dão conta de botar ordem na família deles e quer dizer que eles defendem as famílias brasileiras. Ah, se sou eu falando da minha família assim na imprensa. Ah, se sou eu. Eu que sou casada e mãe de família, tomar um puxão de orelha da minha mãe, missionária Raquel, que você não ia nem me ver aqui hoje. Mas voltando para a sua pergunta sobre colocar as mães no orçamento, e mais do que isso, não existe um projeto de país que se proponha próspero, que se proponha justo, que se proponha menos desigual, que não tenha as mães e as suas crias como prioridade. Não tem como isso funcionar. E aí, a gente fala nesse país que tem uma maioria, uma discreta maioria conservadora, eles são mais barulhentos, eles não são tão mais volumosos assim. Conservadora, que quer que a gente seja mãe, que quer que a maternidade seja compulsória, mas que é um país que demite mães depois da licença maternidade. Esse dado é muito chocante. 50% das mulheres brasileiras são demitidas com filhos de 6 meses nos braços. Eu resolvi fazer isso, né? Montei uma equipe de mães demitidas depois da licença maternidade, nós somos várias, e uma das minhas colaboradoras, doutora, professora, ouviu numa entrevista de emprego antes de trabalhar comigo: seu currículo é muito bom, mas eu não contrato mãe de filho pequeno. Deixa eu te falar, não foi em 1850 não. Ela ouviu isso em 2009, 2010, sabe? Então, nós ainda naturalizamos o descarte social e econômico da força produtiva das mães trabalhadoras. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo desse jeito. Então, o contrário disso é comprovadamente exitoso. As famílias chefiadas por mulheres, em que mulheres estão estáveis no mundo do trabalho, são famílias cujos filhos
têm bons rendimentos escolares, são famílias cujos filhos adoecem menos e, por conta disso, oneram menos o SUS. São carreiras promissoras, porque são comprometidas com o sustento dos seus. Então, a gente precisa inverter essa lógica. E isso vale até para quem está nos assistindo. Se você é um defensor da família, se você é um defensor das crianças, comece contratando mães, mantendo mães no seu empreendimento, fortalecendo as redes de apoio para que essas mulheres possam trabalhar e desenvolver a criação de seus filhos. E esse é um dos fatores que faz com que a senhora seja chamada de feminista. Esse rótulo abraça? Eu não tenho tempo para abraçar ou recusar rótulos. Eu tenho um monte de mãe em Goiânia me esperando para entregar esses resultados, sabe? Na sua primeira pergunta, que foi muito pertinente, você falou se eu não tinha, na verdade foi sua segunda pergunta, se eu não tinha um receio de gerar prejuízos eleitorais. Foi fazendo um mandato focado na promoção da qualidade de vida de mulheres, de mães trabalhadoras e das infâncias, que eu me tornei a vereadora mais votada da história do meu estado. E isso, eu te digo, com voto de direita, de esquerda, de crente, de ateu, eu tive voto de tudo enquanto é canto. E é engraçado porque eu ouço esse tipo de feedback. Eu não concordo com o que você pensa, mas eu amo o seu trabalho. Porque aqui eu vou citar Marx e vou citar a Bíblia. Marx diz, o critério da verdade é a prática. E a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, é o resultado desse trabalho, colocando mãe na agenda pública, que faz com que eu tenha o êxito eleitoral. Se isso faz de mim feminista, não tem problema nenhum. A gente está vivendo um tempo, os últimos dias, de notícias tenebrosas para mulheres. Notícias tenebrosas de mulheres com medida protetiva que ainda assim são mortas pelos seus companheiros. Mulheres que são mortas por colegas de trabalho que não aceitam receber ordem delas. E aí, quando a gente vai falar disso, dizem que a gente é feminista, pois se esse trabalho é chamado de feminista, que seja. Eu não tenho tempo de ficar discutindo o conceito. Isso é feminismo ou não é feminismo? Porque a vida das mulheres tem pressa, a vida das crianças tem pressa. E é por essas vidas que eu me oriento, e não para estar adequada ou desadequada a qualquer rótulo que seja. Você mencionou a briga dos Bolsonaro, né, da família Bolsonaro. A briga mais recente aí, embora sejam várias, né? Acho que tem uma coleção ali de desentendimentos entre filhos, irmãos, com a madrasta. Como você vê a ascensão política da Michelle Bolsonaro, por exemplo, que é uma mulher também, que é religiosa, que fala muito dessa fé nos seus pronunciamentos, né? Traz isso politicamente, mas está num espectro político completamente diferente do da senhora, por exemplo. Olha, eu estava fazendo até uma reflexão sobre isso, que é muito importante que a gente fortaleça a jornada de mulheres e, ao mesmo tempo, que a gente fortaleça um debate público em que mulheres possam ser criticadas, mas jamais alvo de destruição em virtude da misoginia. Quem ataca a Michelle Bolsonaro com fortes notas de misoginia são os próprios filhos do Bolsonaro. Então, veja que é dentro daquele clã que isso acontece. Eu acredito que a Michelle, ela usa de maneira muito perversa, cínica e oportunista o repertório da fé evangélica. E, ao mesmo tempo, de maneira muito rasa. Eu tenho certeza que ela não tem meia hora de escola bíblica dominical por semana. Porque se ela tivesse meia hora de escola bíblica dominical por semana, ela não usaria a fé em Jesus Cristo para promover um projeto de poder que é nefasto, personalíssimo e autointeressado. Porque isso vai na contramão daquilo que o Evangelho nos ensina. Por outro lado, essa mesma Michelle que vive por aí, viajando o Brasil, criticando, inclusive, beneficiários de programas sociais. Você sabe, a Michelle já criticou beneficiários do Bolsa Família. Mas o que banca as viagens dela? Fundo partidário. Ela ganhou um salário de R$40 mil de dinheiro público. Para quem não sabe, fundo partidário é dinheiro público. E mais do que isso, ela critica as feministas, mas só existe o PL Mulher, que ela é presidente, que tem orçamento próprio, porque as feministas reivindicaram que existisse orçamento dentro dos partidos políticos para que mulheres pudessem exercer a sua vida pública sem ser precarizada diante dos homens em virtude de financiamento. Então, se hoje
tem verba no PL Mulher para Michele bater perna falando mal de feminista, é porque as feministas se organizaram para colocar a vida da gente no orçamento dos partidos políticos. Aliás, os partidos políticos de direita e esquerda são negligentes com mulheres e se organizaram para anistiar depois aqueles que não cumpriram com a decisão da Justiça Eleitoral de gastar um mínimo de 5% com a participação de mulheres na política. Então, fala mal de programa social, mas vive de dinheiro público. Diz que defende a família, mas não dá conta nem de se entender com os enteados. Fala mal das feministas, mas o salário bem gordo dela é resultado da luta das mulheres feministas. O que a gente vê, infelizmente, é uma mulher com profundas contradições e interesses não republicanos, usando a luta das mulheres para manter ela e sua família no poder. Vereadora, a gente vai fazer um intervalo muito rápido. Voltamos já já. O É Notícia volta depois do intervalo. Fique aí.